Bom dia, professor. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho aí? Tudo com o senhor? Tô sim. Beleza. Como é que foram aí de recesso? Deu para descansar um pouquinho? Ah, até que deu. É, não é o suficiente, né? Mas, infelizmente, é o tempo que a gente tem. Devido a essa situação toda, a gente vai ter que acelerar aí, porque vocês não podem ficar no prejuízo com relação ao conteúdo. Alguns professores acho que já falaram para vocês, né? A partir da semana que vem a gente vai ter um novo horário. E aí nós Uhum. teremos mais aulas, 2 aulas ao vivo pelo Zoom, para poder justamente compensar aí essa parte de conteúdo que a gente fica protelando, atrasado um pouquinho devido a essa situação que a gente está de sem aula presencial, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Professor, Pois não, pode falar. é verdade que esse ano não vai ter mais aula presencial? Rapaz, é o seguinte, ninguém sabe ao certo como é que vai ficar, tá? Porque ainda é uma coisa muito indefinida. A gente não sabe. A expectativa é que volte em setembro, as aulas presenciais, tá? Mas isso depende da situação aí dessa pandemia. Uhum. Pode ser, há a possibilidade de não voltar, mas o que todo mundo está se programando e prevendo é para voltar em setembro. Só que isso depende da situação aí, né? Dessa pandemia, se Uhum. vai controlar e de qualquer forma o sistema vai ser diferenciado, né? Por exemplo, retornando, a depender da situação que se encontre, a gente não vai ter as aulas da mesma forma que a gente teria com, com todos os alunos juntos, entendeu? Vai ter que ter um distanciamento, vai ser uma mudança completa na forma que a gente vai tanto ministrar quanto vocês assistirem a aula. Por exemplo, a gente não pode ficar naquela sala que vocês estão com todos os seus colegas juntos, entendeu? Porque isso daí vai ser Entendi. um perigo, né? Para contaminação. Então, vai ter que ter um número reduzido, um espaçamento entre as cadeiras, e aí provavelmente vai ter uma alternância de horários. Um grupo assiste uma aula. Eu não sei ainda como é que a escola vai definir isso aí, não. Mas provavelmente vai ter que fazer, por exemplo, um grupo de, sei lá, 10 alunos assiste aula de física, enquanto outros 10 estão assistindo a aula de química, entendeu? Para Entendi. aí ficar assim, num espaçamento maior, manter o distanciamento para evitar a contaminação. Vai ter que ter uma norma de higiene, desinfecção na entrada dos alunos, dos professores na sala de aula, material, vai ser uma coisa completamente diferente. E aí as escolas vão ter, todas as escolas vão ter que se adaptar, né? O que conforta a gente é assim, que não somos só nós que estamos nessa situação, né? Então, todos os outros estudantes estão na mesma situação de vocês. Então, se vocês ficam um pouco prejudicados com essa situação, os outros alunos também estão no mesmo patamar. Então, vocês não estão assim atrás de ninguém, né? Na realidade, vocês estão até com vantagem, porque nós fomos a primeira escola a começar com essas aulas remotas, né? essas videoaulas. E essas aulas via Zoom, porque a escola já tinha a plataforma montada antes da pandemia. As outras escolas tiveram que montar a plataforma para poder começar as aulas. Então, teve escola que começou aí um mês depois da pandemia, começou a dar essas aulas. E a gente começou na primeira semana, a gente já teve aula. Então, graças a Deus, vocês não ficaram com prejuízo em relação ao conteúdo. Quando chegar agora nessa unidade, que a gente vai ter 2 aulas ao vivo por semana, a gente vai conseguir adequar, igualar o conteúdo como se a gente tivesse em aula presencial. Isso aí eu estou falando de física, tá? Os outros professores eu não sei. Mas eu acredito que deve estar na mesma situação. Certo? Pessoal, Certo. é, eu falei
das aulas, que a Mônica vai passar um novo horário a partir da semana que vem. Nós teremos 2 aulas ao vivo, via Zoom. E acho que alguns professores já falaram com vocês também. A coordenação pediu para solicitar que, quando nós estivéssemos em aula, vocês mantivessem a câmera de vocês ligada. Quando fosse fazer alguma intercorrência, alguma pergunta, participação, tá? Isso é só uma questão de controle, porque às vezes o aluno liga a câmera não, desculpe, entra na sala, desliga a câmera e sai e deixa lá rodando e não está participando da aula. Então, é uma solicitação. A partir da semana que vem, você observa que até a minha agora está ficando ligado, para a gente poder ver vocês também, interagir com vocês melhor. Tá ok? Bom, pessoal, nós encerramos a primeira unidade, a segunda unidade, desculpe, falando da segunda lei de Newton. Eu dei uma introdução lá na segunda lei. Nós tivemos a explicação da primeira lei, né? E fizemos atividade e até uma atividade avaliativa, que foi o encerramento lá, para fechar a nota de vocês da segunda unidade. Aí nós demos uma introdução na última semana sobre a segunda lei. E essa introdução a gente vai dar uma revisada agora, para a gente poder seguir no assunto. Só que antes disso, eu gostaria de perguntar se algum de vocês tem alguma dúvida com relação à primeira lei de Newton. Ou se está tudo ok com relação à primeira lei. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à primeira lei, pode perguntar aí. Tá tranquilo, professor. Todo mundo? Ninguém tem dúvida sobre a primeira lei? Beleza, então. Não. Se alguém tiver alguma dúvida e não quiser falar por enquanto aqui, pode também mandar uma mensagem lá no WhatsApp, no privado, beleza? E aí a gente retoma individualmente aí essa primeira lei. Bom, então vamos lá. A segunda lei de Newton, eu disse para vocês que era um complemento da primeira lei. Então a primeira lei, ela estabelecia que, se não houvesse força resultante atuando no corpo, o corpo estaria ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Velocidade constante. Porém, nós estudamos movimento uniforme, velocidade constante, e movimento uniformemente variado, que é aquele movimento que possui aceleração. Então, a segunda lei complementa a primeira justamente por isso. A primeira, ela analisa repouso e MRU, movimento retilíneo uniforme. A segunda lei, ela analisa justamente o movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento variado que nós estudamos na sequência do movimento uniforme. Então, observe que a segunda lei, ela analisa a situação do corpo quando o corpo ele apresenta uma força resultante, certo? Então, apresentou força resultante, ele já não se enquadra na primeira lei de Newton. Ele não pode estar nem parado, nem com velocidade constante. Por quê? Porque agiu uma força resultante sobre o corpo. E Newton, ele descobriu que quando surge essa força resultante no corpo, então apareceu essa força resultante nesse corpo aqui, a força resultante gera nesse corpo uma aceleração. Então, uma aceleração proporcional à força que foi aplicada, a força resultante aplicada, tá? Vai surgir no corpo de determinada massa uma aceleração qualquer. Então, essa é a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, apliquei uma força, surge uma aceleração no corpo. E por que essa fórmula aqui? Porque a força aplicada, força resultante aplicada, é exatamente, diretamente proporcional à aceleração que é produzida nesse corpo. Então, eu tenho um corpo qualquer. Isso eu mostrei no slide lá, no finalzinho da segunda unidade. Apliquei num corpo, num bloco, uma força F, ele adquiriu uma aceleração A.
Se eu pegar esse mesmo bloco e aplicar uma força 2F, dobrar a força resultante, eu vou ter uma aceleração igual a 2A. Então, dobrei a força, dobrei a aceleração. Se eu reduzir a força à metade, eu vou reduzir a aceleração à metade. Alguma dúvida? Pode falar. Tranquilo? Então, a força resultante é diretamente proporcional à aceleração que o corpo adquire. Tá? E quando duas grandezas são proporcionais, eu dividindo uma pela outra, eu tenho uma constante. E essa constante, eu disse para vocês que é exatamente a massa do corpo. Essa massa ela não vai variar. Ok? Então, força, massa e aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Esse é o enunciado e é também considerada a lei fundamental da dinâmica, que analisa o movimento variado dos corpos. Certo? F é a força, dada em newtons, M é a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, eu separei aqui 2 exemplos nessa primeira parte, depois a gente vai fazer algumas questões aqui, tá? Mônica pediu para a gente não passar nenhuma atividade para vocês fazerem, então hoje eu separei alguns exercícios que nós vamos fazer aqui juntos, tá? Eu vou responder com vocês, a gente explicando esse assunto. A partir da semana que vem, aí a gente já vai passar algumas atividades para vocês fazerem, que são aquelas que eu disse para vocês, igual na segunda unidade, que vai sendo contando ponto, sempre contando ponto para vocês, que vocês estão fazendo, e depois a gente vai ter uma avaliativa no final também, como foi a segunda unidade. Bom, então vamos lá. Segunda lei de Newton. Exemplo. Eu tenho uma caixa de 20 kg e ela está sendo puxada por uma força de 100 newtons. Desprezando o atrito, qual a aceleração que a caixa está sujeita? Então, quantas forças eu tenho atuando nesse corpo aqui? Vamos lá, meu povo. Quero a participação de vocês. Quantas forças eu tenho atuando aí nesse corpo, nesse bloco? Uma força de 100 newtons. Uma força de 100 newtons. Tá certo isso, gente? Todo mundo concorda? Alguém discorda? Ninguém? Todo mundo concorda, né? Bom, deixa eu falar. Eu discordo. Por quê? Aparentemente, Natan respondeu corretamente. Tem uma força atuando, que é o que está mostrando na figura. Porém, esse bloco, ele não tem uma massa de 20 quilos. Se ele tem uma massa de 20 quilos, significa que ele tem um peso de 200 newtons, certo? Então, existe uma força-peso aqui, ó. O peso vai estar aqui, ó, para baixo. Aqui, ó, força-peso, tá? Existe o peso aqui. E se ele está apoiado na superfície, existe também uma reação normal, que é igual ao peso, que está para cima, certo? Então, quantas forças existem nesse bloco, atuando nesse bloco? Se não tem atrito, existem 3 forças atuando no bloco. A força-peso, a força da reação normal e a força resultante, que é de 100 newtons. Tá certo? Se eu perguntar para vocês qual a força resultante que atua nesse bloco, força resultante é de 100 newtons. Aí a resposta de Natan está correta. Por quê? Porque o peso ele vai ser anulado pela normal. Entenderam? Então é justamente o que aconteceu com Galileu e Newton. Galileu imaginava essa situação, então ele teria um raciocínio semelhante ao de Natan, tá? E Newton foi que descobriu essa diferenciação. Então, se eu pergunto quantas forças existem, existem várias forças, no caso aqui 3 forças atuando, certo? Agora, se eu falar para vocês que existe, se eu perguntar quantas forças, qual a força resultante, só os 100 newtons.
Entenderam a diferença? Ficou claro isso aí? Sim, Beleza. sim. Então vamos lá. Só que a segunda lei de Newton, o que importa para a gente é exatamente o que Natan falou. A força resultante. O peso e a reação normal não vai entrar nesse cálculo porque eles estão se anulando. A força resultante está sendo de 100 newtons. Como é que eu vou calcular a aceleração? Eu vou na fórmula da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos lá. Força é de 100. 100 é igual a massa, que é de 20 vezes A. Então, a aceleração, eu passo a massa para o outro lado dividindo, né? Então, aqui vai ser 100, 20 vezes A. 100 dividido por 20, 5 metros por segundo ao quadrado, vai ser a aceleração dessa caixa. Concordam? Todo mundo Sim. entendeu? Beleza. Sim. Bom, a outra situação é a seguinte. Eu tenho aí duas forças agora que estão agindo, tá? Estão sendo mostradas na figura. E aí, além do peso e da reação normal, é claro. Como ele não deu a massa, eu não posso falar qual é o peso e a reação normal. Mas elas estarão se anulando. Imagine que a caixa fosse a caixa anterior. Então, a caixa anterior tem 20 quilos. Como é que você vai calcular a aceleração agora? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E qual a força resultante aqui agora? Lembra lá de... 80. Exatamente, 80 newtons. Por quê? Eu tenho vetores de mesma direção em sentidos opostos. Então, força vai ser 100 menos 20. Você vai ter 80 newtons, como o Natan falou. 80 dividido por 20, nós vamos ter uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. 20 por quê? Porque a massa é a mesma, ele está considerando a mesma caixa do exemplo anterior. Certo? Então, 80 dividido por 20, uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ficou claro isso aí? Sim. Então, o que importa para a gente, para calcular as características da segunda lei de Newton, é a força resultante. Certo? A força resultante é que é fundamental para a gente calcular o que ele perguntar. Aqui, nesses dois exemplos, eu perguntei a aceleração. Eu poderia, por exemplo, dar a aceleração e perguntar o valor da massa da caixa. Certo? A força é de 100. A massa eu quero descobrir a aceleração de 5 metros por segundo. Massa vai ser força dividido pela aceleração. 100 dividido por 5 vai dar 20 quilos. Eu poderia dar a massa e a aceleração e pedir a força. Então, nessa segunda lei de Newton, eu posso calcular tanto a força resultante, quanto a massa, quanto a aceleração dos corpos, desde que ele passe os outros dados. Beleza? Se alguém for tendo qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Bom, aí eu peguei na internet aqui algumas questões para a gente resolver, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Um corpo de massa igual a 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Tá? Vamos lá, calculem aí e me dê a resposta. A gente vai calcular a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante aqui vai ser quanto? 60 newtons. Tá? Que é a força que ele está submetido. Ele estava em repouso. Se ele estava em repouso, não existe nenhuma outra força atuando além do peso e da reação normal, que se anula. Aplicou uma força de 60 newtons, essa força é a resultante. E a massa, 4 kg. Se eu quero aceleração, é só pegar a força resultante e dividir pela massa. Quanto é que vai dar aí? 15 metros por segundo ao quadrado. Exatamente. Então, o que Natan fez aí e vocês fizeram? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. 60 newtons é a força, a massa é de 4 e a aceleração eu quero descobrir. Passo 4 para lá, dividindo,
60 dividido por 4, 15 metros por segundo ao quadrado vai ser o valor dessa aceleração. Ok? Ok. Dúvidas? Todo mundo está Não. entendendo direitinho? Bom, aí nós temos uma pessoa que na Terra possui massa igual a 80 quilos. Qual o peso na superfície da Terra e na superfície da Lua? Considere a aceleração gravitacional na Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado e na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí eu vou voltar aqui para a gente comentar sobre essa questão do peso. Deixa eu ver se tem aqui nesses slides aqui, se tem o peso. Vou falar para vocês aqui rapidinho. Na última aula eu falei que peso é igual a massa vezes gravidade, que é justamente a fórmula da segunda lei de Newton aqui. Então, baseado na segunda lei, nós calculamos a força-peso do corpo. Então, força é igual a massa vezes aceleração, certo? E peso entra no lugar da força, a massa permanece e a aceleração é a aceleração da gravidade, tá? Então, a fórmula para a gente calcular o peso de qualquer corpo é exatamente a segunda lei de Newton. Só que a força é força-peso e a aceleração é a aceleração da gravidade. Por isso que o peso do corpo é medido em newtons, tá? Então, quando nós vamos a uma farmácia, por exemplo, e subimos numa balança, lá nós vamos ter o registro da nossa massa e não do nosso peso, como a maioria das pessoas falam, tá? Então, subiu na balança, deu lá 50 quilos. Aí o cara, estou pesando 50 quilos. A sua massa é de 50 quilos. O seu peso vai ser de aproximadamente 500 newtons, ok? Peso é dado em newtons. Massa que é dada em quilogramas. Então, se a aceleração da gravidade ela é constante, aquilo que nós vimos lá na primeira unidade, todos os corpos vão cair com a mesma aceleração, independente da sua massa, né? Então, o tempo de queda dos corpos não vai depender da massa dele. Beleza? Então, voltando aqui à questão, nós temos que você está pedindo aqui. Uma pessoa tem massa de 80 quilos, qual o peso dela na Terra e qual o peso na Lua? Deu a gravidade na Terra e na Lua. Então, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, peso na Terra, massa vezes gravidade da Terra, 80 vezes 9,8, 784 newtons. Se ele não desse a gravidade da Terra, você ia usar 10, aproximadamente 800 newtons, que seria o valor aproximado. Quando ele passou na questão o valor da gravidade 9,8, você tem que dar essa resposta aqui. Se você colocar 800 newtons lá, você vai estar errado. Ele vai anular a sua questão. Por quê? Ele mandou considerar 9,8. Ok? O peso na Lua vai ser massa vezes gravidade da Lua, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso na Lua vai dar 128 newtons. A relação é essa aqui mesmo. Tá? O peso na Lua é cerca de 6 vezes menor do que o peso na Terra. E a gravidade é aproximadamente 6 vezes menor. Ok? Então, se eu quiser emagrecer, que eu estou precisando, eu não preciso fazer regime, né? Basta ir para a Lua que eu fico em forma. Ok? Então, a gente fica mais leve onde a gravidade é menor. Certo? Terceiro. A ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é comparável ao peso de um lutador de boxe, um tanque de guerra, um navio, uma bola de futebol, uma bola de ping-pong. Pense aí e me responda. Vamos lá, qual é a resposta correta?
Eu acho que é a A. Acho que é a letra A. Luigi acha A. Alguém acha que é outra alternativa? Bora, meu povo, participem. Vocês voltaram de férias agora, de recesso, tá todo mundo assim, mudo. Nós temos 25 pessoas. Só Luigi deu a resposta. Acho que é A também, professor. Natan também acha que é A. Vamos lá. Igor. Tô vendo que você tá com o microfonezinho ligado aí. Você acha o quê? Pode falar, pode aqui. Você pode errar à vontade. A hora de errar é agora. Na prova é que vocês vão acertar. Ninguém mais? Então vamos lá. Só Luigi e Natan que deram a resposta letra A. Vamos conferir lá. Ó, considerando a gravidade 10, que ele não falou na questão, o peso seria de 1000 newtons, certo? Então, temos que o peso de 1000, massa e gravidade. Então, 1000 dividido por 10, uma massa de 100 quilos. 100 quilos é exatamente como os meninos falaram, o peso aproximadamente de um lutador de boxe peso pesado. Um tanque de guerra, ele pesa mais de 1000 quilos, né? E o peso aqui é de 100 quilos. Então, ele passa o valor da força para você confundir. O tanque tem 1000 quilos, por exemplo, 1 tonelada, né? Deve ser mais do que isso, 10.000 quilos aproximadamente. E aí você pode confundir, porque aqui está em newton. Então você calcula o peso, como o pessoal fez aí. 100 quilos é exatamente letra A, um lutador de boxe, peso pesado que tem 100 quilos. Um tanque de guerra tem muito mais, um navio tem mais, uma bola de futebol tem muito menos, uma bola de ping-pong menos ainda. Ok? Todo mundo entendeu? Nenhuma dúvida? Beleza. Jóia. Iane, tem alguma dúvida? Tranquilo? Não, professor, tranquilo. Beleza. Então, assim, a quarta. Um carro de massa igual a 1000 quilos, partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Vamos lá, isso aí eu quero que vocês façam. Calcula aí a força resultante que está sendo exercida sobre o carro. O carro tem 1 tonelada e atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Daí 2 minutinhos para vocês calcularem. Quem achar a resposta pode abrir o microfone e falar. Pronto? Professor, se eu for usar a fórmula aí de força, esse 10 segundos vai interferir em alguma coisa? Você vai ter que usar a fórmula de força, certo? E aí, Uhum. para você calcular a força, você vai precisar da aceleração.
Esses 10 segundos vai entrar no cálculo da aceleração. Você não tem aí na questão. Sim. Entendeu? Uhum. Pessoal, tá aparecendo a questão aí na tela de vocês, que me tá dando uma mensagem aqui. Tá sim, tá Que sim. minha internet tá instável. Qualquer coisa Tá vocês me aparecendo avisam. sim, Beleza, professor. beleza. Obrigado. E aí, vamos lá? Conseguindo? Conseguiu chegar na resposta alguém? Posso explicar? Pode. Então vamos lá, presta atenção. Então ele disse que um carro de 1.000 quilos de massa, partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Qual a força resultante exercida sobre o carro? Então, primeiro, existe a necessidade de você calcular a aceleração, como eu falei para Natan, né? Isso a gente vai fazer utilizando, aqui ele falou função horária da velocidade, que é a mesma fórmula, primeira equação do movimento uniformemente variado, certo? Então, V é igual a VO mais AT, ou simplesmente a aceleração é ΔV sobre ΔT, que é a mesma fórmula escrita de modo diferente. Então, qual a velocidade que o carro atingiu? 30 metros por segundo. Já está em metros por segundo aí, não precisa transformar nada. A velocidade inicial é zero, que ele partiu do repouso. A aceleração eu quero descobrir. E o tempo, que Natan perguntou lá se a gente usar, 10 segundos é o tempo para calcular a aceleração do veículo. Então, 30 dividido por 10 vai dar o valor da aceleração. O veículo teve uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Certo? Agora que eu tenho aceleração, eu posso calcular a força resultante. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, 1.000 vezes 3, 3.000 newtons vai ser o valor da força resultante desse corpo aí, que atua nesse carro aí. Entenderam? Sim. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Sim. Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida. Ótimo. Então, Nenhuma assim, dúvida. essas questões que nós separamos aqui como exemplo, são exemplos de aplicações simples da segunda lei, tá? Na próxima aula que nós teremos, nós vamos utilizar a aplicação dessa nova, da segunda lei de Newton. A gente vai analisar em situações novas, que são o que nós chamamos de sistemas, tá? Sistemas são o quê? Sistemas, eles são conjuntos de blocos, tá? Então, nós temos, ao invés de um corpo, mais de um corpo sendo analisado na situação. Então, deixa eu pegar aqui a figura de um sistema para mostrar para vocês. Então, aqui você observa o seguinte, que nós estamos aplicando a segunda lei, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, num único corpo, numa única caixa, num único bloco. Então, isso daqui é uma relação simples de aplicação de força em um corpo. Porém, nem sempre eu tenho uma ou mais forças atuando em um único corpo. Eu posso ter, por exemplo, dois corpos estando sujeitos à aplicação de força. Então, esses dois corpos aqui, todo mundo está observando aí a figura, corpo que está ligado na roldana, todo mundo está vendo aí? Hein, pessoal? Me deu um retorno. Sim. Beleza. Sim. Então, aqui nós temos um sistema, tá? Por que sistema, professor? Porque eu tenho dois corpos. Então, acima de um corpo, dois ou mais corpos, pode ter 3, 4, 5,
é considerado um sistema. Então, nesse caso aqui, vai haver uma força, que vai ser o peso do bloco, e esse peso vai puxar o carrinho para cá, certo? Então, vai ter força resultante, vai ter massa e vai ter aceleração. Mas aí a gente vai analisar e eu vou explicar direitinho como é que calcula de sistema. Nós podemos ter esse sistema, nós podemos ter um sistema com 2 corpos, A e B apenas, ou um sistema com 3 corpos aqui, A, B e C, tá? Poderia ter 4, A, B, C, D, e assim sucessivamente. Então, a partir da próxima aula, nós vamos estudar as aplicações da segunda lei de Newton em sistemas, tá? Então, o que são sistemas? São conjunto de 2 ou mais corpos que estão sujeitos a uma força resultante qualquer. Beleza? Beleza. Gente, é o seguinte, eu Beleza. vou agora registrar aqui a frequência de vocês. Então, pedir aí para aguardar um pouquinho, eu só vou fotografar aqui, tirar um print da tela aqui, para a gente encerrar, tá? Um minutinho só. Deixa eu tirar um print da tela, que aí a gente vai encerrar. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente explicou hoje, pessoal? Eu não tenho não, professor. Não, professor. Ficou Não, claro? nenhuma dúvida. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida e não quiser perguntar por aqui, tiver interesse de perguntar separadamente, pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp, no privado, que eu vou responder para vocês, tá ok? Pessoal, Beleza. então é isso aqui que eu tinha para passar para vocês hoje. A partir da semana que vem nós teremos duas aulas ao vivo, tá? Via Zoom. E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um abração. Tá bom. Obrigado aí pela participação de vocês. Até a próxima aula. Valeu, Valeu, professor. galera. Valeu, professor. Valeu. Abraço, professor. Tchau. Bom dia, um abraço. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Valeu, professor. Tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.